Amados irmãos e amadas irmãs, primeiramente, peço-lhes permissão para mencionar a vocês mais uma vez, porque esse vídeo ficará disponível para pessoas fora da Igreja de Deus no YouTube e que não conhecem a sã doutrina. Então, peço permissão para ratificar mais uma vez a realidade essencial da palavra de Deus. Pois toda pregação, toda preleção verdadeiramente alicerçada na Bíblia há de ser construída de forma tal a apresentar de modo destacado, preponderante, nosso Senhor Jesus Hamashia aos ouvintes. E repetindo, não tanto para vocês, mas para fora do âmbito da Igreja de Deus. Em consonância com a revelação feita pelo próprio Altíssimo Deus, Criador solitário de tudo o que há, a partir da primeira palavra das Escrituras, em hebraico, devemos ter sempre presente o ponto-chave, irrefutável, indiscutível, incontestável e permanente, de que o Mashiach não é somente o tema central e principal das Escrituras, mas é, sobretudo, o tema e a razão de ser de toda a Escritura, conforme a expressa vontade soberana do Altíssimo Deus, que assim o determinou. Recordo-me, peço ao amantíssimo irmão Marcelo que me corrija se houver equívoco, que finalizamos a conversa anterior com uma pergunta. A pergunta foi algo do gênero: terminamos? Foi isso, irmão? Creio que sim. Bom, se não foi, a gente pode combinar que fica sendo. Ok. Então, vamos responder a ela. Na verdade, em resposta inicial à pergunta formulada, afirmei-lhes que, na verdade, nós conquistamos, naquele ponto, um grau de preparação para efetivamente começarmos. Mas, por favor, não se inquietem, nem se encham de apreensão. Hoje, a preleção será muito curta em número de palavras e tempo de apresentação. Porém, sua amplitude, sua profundidade, sua relevância são impactantes e doutrinariamente instrutivas, principalmente para quem não integra a Igreja de Deus, no cerne do plano perfeito de redenção e nova criação do sempiterno Yah. Lembremos-nos agora e sempre. A história que vimos analisando é apenas uma sombra. Nosso Senhor Jesus Hamashia é a realidade plena. Isso posto, vamos agora analisar os bastidores, ou, como diria minha mãe, a história por detrás da história de Davi e Golias. Se preferirem, podemos denominar este bloco, eu até prefiro que seja assim, como exegese do verdadeiro gigante. Golias era apenas um monstro. O gigante, nós sabemos quem é. Parece-me ser indiscutível para todas as pessoas que a conhecem que a história de Davi e Golias é rica e edificante. Vimos que, de fato, esse relato demonstra que a vitória não é dos fortes, mas daqueles que esperam no Altíssimo Yah e nele confiam integralmente. Entretanto, a história de Davi e Golias é uma micro-história dentro de outra incomparavelmente maior. Qual seria? O Altíssimo Deus escrevendo a história da salvação e Davi sendo levantado por ele
para que essa história continuasse a ser escrita. Aí vocês me perguntam, por que me expressei assim? A história da redenção, como sabemos, inicia-se em Gênesis, com a criação, e atinge seu ponto culminante no Mashiach. O episódio do enfrentamento entre Davi e Golias é só uma parte, uma pálida sombra do enredo magno, a história da cruz. Se observarmos somente a micro-história, a narrativa constante no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, cometeremos o equívoco, no mínimo, de entender que o foco desse texto seria simplesmente instigar-nos e motivar-nos a superar os gigantes que buscam intimidar-nos e a crer nos livramentos que o Altíssimo Deus dá a todas as pessoas. Tal abordagem é deformada, devido principalmente ao seu teor individualista e egoísta. Raciocinem comigo, por favor. Adotando essa perspectiva, nós estaríamos apontando que o mais importante é cada pessoa vencer seus gigantes. Em outras palavras, o mais importante seriam nossas vitórias e conquistas pessoais. Há um sério problema, a meu ver, nesse enfoque, pois ele não nos deixa olhar para além de nós. Aí vocês dirão, mas quem assume esse ponto de vista acredita que tudo o que importa é a ação de Deus em nós e por nós. Digo-lhes, porém, que essa interpretação descarta o fato de que Deus não quer apenas agir em nós, mas também além de nós e por intermédio de nós. Vamos revisitar o relato sobre Davi e Golias lá nos livros 1 e 2 de Samuel. Nesses livros, os filisteus são apresentados como o principal inimigo a ser vencido. Lembremos que eles foram derrotados a partir da oração ousada de Samuel, que aparece registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 13, dizendo: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão de Iá foi contra eles todos os dias de Samuel. Sim, eles foram completamente derrotados, mas somente em todos os dias de Samuel. Por quê? Após a morte desse grande profeta, aqueles ferozes inimigos voltariam a ameaçar Israel. No primeiro livro de Samuel, 9:16, lemos que Saul foi ungido rei para livrar Israel das mãos dos filisteus. Mas esse rei foi incapaz de vencê-los. Fracassou. E isso está registrado lá em 1 Samuel 23, 27 e 31, de 1 a 13. Saul cometeu muitos erros, dentre os quais nós podemos nomear sua tremenda impaciência em esperar pela chegada de Samuel para o sacrifício. Em decorrência do insucesso de Saul, Deus soberanamente escolheu outro homem, Davi, que é descrito rapidamente como um homem do seu agrado, para aí sim livrar Israel do domínio filisteu. A vitória de Davi sobre Golias, lá registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, representou, sim, o início da ruína dos filisteus. Porque com a morte do que eles chamavam de seu herói, os homens de Israel e Judá perseguiram
e venceram seus inimigos. E, como está registrado lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, caíram feridos pelo caminho. Nós devemos perceber que o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, não tem por objetivo ressaltar o desempenho heróico do jovem Davi contra aquele monstro. Na verdade, a narrativa destaca o ato que desencadeou a vitória de todo o Israel contra os filisteus. Davi foi vitorioso sobre esses inimigos. Sim, podemos dizer que os filisteus foram subjugados por Davi. Sim, podemos. No primeiro livro de Samuel, 19, verso 9, lemos os seguintes dizeres: Davi livrou-nos das mãos dos filisteus. E no segundo livro de Samuel, capítulo 3, verso 18, lemos que, porque Iá falou a Davi, dizendo, por intermédio de Davi, meu servo, livrarei meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Bom, é uma história linda e certamente motivadora. Vocês certamente dirão com propriedade e eu concordarei. Poderíamos até encerrar a conversa por aqui. Sim, poderíamos, se não houvesse outra história muito maior, a história da nossa salvação. Proponho-lhes, então, ampliar nossa visão e desvendar a mega história que se encontra além do primeiro e do segundo livros de Samuel. E assim perceberemos que o Altíssimo Deus estava escrevendo a história da salvação por intermédio de Davi. Por que e para que o Altíssimo Deus livrou Israel, seu povo, na época, das mãos de Golias e, por extensão, dos filisteus? Vamos deixar que o próprio Davi responda a essa pergunta. Lá, primeiramente, em primeiro livro de Samuel 17:46. Disse Davi, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E em seguida, no verso 47, Davi continua, toda essa multidão saberá que Iá salva, não com espada, nem com lança, porque a guerra é de Iá, e ele entregar-vos-á em nossas mãos. Prestemos atenção, por favor. O Altíssimo Deus deu a vitória a Davi contra aquele monstrengo para que toda a terra reconheça que ele é Deus. E mais, para que todos reconheçam que ele, Iá, é o Deus que salva. Vamos ampliar o raciocínio. Se os filisteus tivessem vencido, Israel poderia ter deixado de existir como povo de Deus. Não havendo mais Israel, a promessa feita outrora por Deus a Abraão, de que a nação de Israel seria bênção para todas as nações, não poderia ser cumprida. Estaríamos, então, diante de uma falha colossal do Todo-Poderoso, algo que é absolutamente inconcebível e impossível. E mais, se essa catástrofe tivesse ocorrido, o Messias Salvador não seria mais enviado ao mundo, porque Israel foi a nação escolhida para que nela se levantasse o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, como sabemos desde Gênesis 3,15. No Tanar, ou o Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, como preferirem, a descendência da mulher é representada pelo povo de Israel e dela surgiria, como de fato se deu, o descendente, o Messias Salvador. Davi foi ungido pelo Altíssimo Deus para escrever um capítulo imprescindível
da divina história da salvação. E a tipologia continua, pois o reino entregue a Davi finaliza com toda clareza para o reino milenar de nosso Senhor Jesus Hamashiach. Vamos recordar o que o próprio Altíssimo Deus disse a Moisés em Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Avancemos no tempo. Sob o reinado de Saul, esse povo, mencionado pelo Altíssimo Deus como um possível tesouro pessoal dele, estava descumprindo de modo ostensivo e contínuo sua parte na aliança firmada com ele. O que nós podíamos notar nas atitudes repetidas dos israelitas? Em vez de obediência fiel, que entendo como o mínimo a ser oferecido ao Criador, afastaram-se dele. Praticaram atos vis e iníquos, e para culminar o desacato, acovardaram-se diante do inimigo, cujo herói menosprezou, ridicularizou e achincalhou repetidamente, com deplorável soberba e desdém, o único Deus vivo e verdadeiro. Como consequência desse comportamento sórdido, os israelitas poderiam ter sido dizimados. No entanto, do outro lado da aliança estava, eu digo, está e estará, aquele que tudo criou e a quem tudo pertence, cujo nome é totalmente santo. Então, o Altíssimo e Soberano Deus agiu, escolhendo seu campeão, que além de preservar a glória intocável e a pureza suprema de seu nome, por extensão, livrou aquelas pessoas pecadoras do extermínio. Parece-me claríssimo o que se passou naquele cenário, envolvendo o embate entre aquela criatura grotesca, imensa, e o jovem pastor ungido. Vejo a situação como uma prévia da futura vinda do Filho do Altíssimo, nosso Senhor Jesus Hamashiach, para consumar a perfeita, completa e definitiva redenção. De quem? Da genuína e santa Igreja de Deus, a qual se apresenta como o patrimônio real do Altíssimo Deus. Agora sim, sua nação reservada, integrada por pessoas adoradoras e fiéis, as quais o amam em grau extremo e exclusivo, e pautam seus corações e suas mentes, e como resultado, suas obras, pela obediência plena e incondicional à sua vontade. Entendamos, então, de uma vez por todas, a maior de todas as histórias está sendo escrita por Deus. E nossa história individual precisa ser compreendida à luz dessa história inigualável. Infelizmente, sabemos, é só olhar para qualquer lado, que vivemos dias anômalos e blasfemos, em que predominam o desejo e a busca do venha a mim o teu reino. Tais pessoas que assim procedem já não oram como o Mashiach ensinou em Mateus 6:10, orando ao Pai e pedindo que venha o teu reino e que se faça a tua vontade nos céus e na terra. O que muitos escutamos é
a imensa multidão vociferando: venha o meu reino, faça-se a minha vontade em todas as situações, em todas as circunstâncias. A ideia preponderante na atualidade é, para a maioria das pessoas, não para nós, evidentemente, haja bênção para mim, emprego para mim, cura para mim, uma família maravilhosa para mim, muito dinheiro em meus bolsos, tudo para mim. Pensem comigo, como seria diferente se alguém orasse rogando por uma concessão ou dádiva, almejando e desejando ardentemente que, ao atender à súplica, o real objetivo fosse tornar o nome de Deus conhecido e glorificado, e que outras pessoas reconhecessem Jesus Hamashiach como Senhor e Salvador, o campeão enviado por Deus que venceu todas as deformidades, o pecado e a morte por nós. Amados irmãos e amadas irmãs, as conversas sobre este tema contundente, as quais agora encerramos, foram proferidas para ensinar-nos com clareza que o Altíssimo Deus nos concede grandes livramentos e vitórias, a fim de que seu nome seja conhecido e glorificado, e para que outros venham a reconhecer que ele é o Deus vivente que salva. A vontade do Altíssimo não se limita a mover-se em nós. Na verdade, conhecendo perfeita e completamente nossas deficiências, nossas fragilidades e nossas incompletudes, ele quer atuar em nós, além de nós e apesar de nós. Amém. Amém.